Em 1938, houve a célebre final do Campeonato Mundial de Futebol, que o Brasil acabou depois perdendo, uma coisa. E eu cheguei lá em Itapetininga, no serviço de alto-falante, porque se a memória não me falha, quem transmitiu o jogo naquela ocasião era o Galiano Neto. Ele transmitiu da França, etc. E eu cheguei a fazer o seguinte, que eu ouvia a irradiação dele e transmitia pelo alto-falante de Itapetininga, acompanhando o jogo. Estava terminando o primeiro tempo, não sei mais. Então eu fazia o noticiário daquilo, sempre gostei da parte. Então eu acho que eu me senti, eu fui para o rádio mais pela celeridade da informação, pelo desejo, embora, repito, era proibido o improviso. A gente tinha sempre que fazer tudo, era datilografado e arquivado. Como já disse, eu estreiei na Rádio São Paulo no mesmo dia que o Geraldo Zé de Almeida. E o Geraldo já tinha iniciado a sua carreira no Rio de Janeiro, inclusive com propensão para a cobertura dos acontecimentos esportivos, principalmente futebolísticos. Gol de Babá para o Brasil! Gol de Babá para o Brasil! Matou no peito, passou na terra, soltou a bomba na marca do pênalti. Bola no barbante francês. Gol de Babá! Então, ele estava na Rádio São Paulo e uma tarde ia haver aqui uma final do Campeonato Brasileiro de Futebol entre paulistas e cariocas no Parque Antártico, um jogo noturno. E o Geraldo achou por que a Rádio São Paulo não transmitiria aquele jogo. Então procurou o Santoro, que era o diretor, mais o Toledo Passo, parte comercial, e o Tom Bill, era um italiano, Loris Giraud, o nome dele. Ele fazia humorismo, mas ele era corretor de anúncios. Naquele tempo as agências de propaganda ainda não estavam iniciando as atividades com o rádio. Eram principalmente os corretores que arranjavam. Então o Tom Bill e o Armando Bertoni arranjavam patrocinadores para a Rádio São Paulo. E eles se entusiasmaram com a ideia do Geraldo e de repente já arranjaram o patrocinador para transmitir o jogo. E ainda foram além. A Rádio Tupi e a Rádio Record foram convidadas para fazer uma espécie de pool para irradiar junto. E toparam. Mas aí quando foram executar, para tomar as providências para a transmissão do jogo, surgiu um fato, é que a organização Byton, que era a Rádio Cruzeiro do Sul e a Rádio Cosmos, eles tinham exclusividade das transmissões de futebol nos campos. Tanto que em todos os campos aqui, Parque Antártica, Parque São Jorge, havia cabine, uma cabine de madeira que durou muitos anos ali nas Gerais, que era da Rádio Cruzeiro do Sul e Rádio Cosmos, para transmitir os jogos. Então, quando eles já tinham vendido, arranjaram o patrocinador, tudo isso, chegaram no Parque Antártico, não pode entrar e não pode irradiar, é proibido. O Palmeiras, naquela época, era Palestra. Os diretores do Palestra não quiseram comprar briga e disseram, da nossa parte nós não temos nada objetar, mas nós temos um contrato em vigor, não podemos autorizar. E aí, o Geraldo e outros tiveram a ideia de alugar uma casa na Rua Turiaçu, com vistas para o campo, era um sobrado, e depois tirar as telhas, tinha visão para o campo, e resolveram escalar 3 locutores para ajudar o Geraldo nesse jogo, nessa transmissão noturna. Então, foi o o Renato Macedo pela Rádio Record, o Ribeiro Filho, que já estava na Tupi, aliás, estava naquela ocasião, na Tupi entrou na rede, e eu, que era um novato, tinha um mês e pouco de rádio, como o Geraldo já era Rádio São Paulo, eu fui com o Geraldo. Chegamos lá, um sacrifício danado, porque nós tínhamos que ficar de cócoras abaixo das telhas para não perturbar o Geraldo, e o Geraldo olhava por cima. E nós com uma lanterna para ler os anúncios, porque o Geraldo não tinha tempo de ler lá em cima. Acontece que os corretores, o Tom Bill principalmente, eles queriam orientar tudo, porque é aquele negócio, não, lê com entusiasmo, faz aquele negócio, né? Chegou lá na hora, uma hora de cócoras, o Ribeiro começou a ler o anúncio, até baixar, pegar lá, ele começou... A casa dos Quaquanos, que o Tom Bill lê depressa, ele se queimou, disse, eu não vou ficar igual, ele foi embora. A mesma coisa aconteceu com o Renato Macedo, que também achou que estava sendo diminuído, e aí sobrei eu. E eu cheguei à conclusão, melhor ele ler depressa, e comecei a ler depressa os anúncios. Então fiquei. Quando chegou no intervalo, o Geraldo, quando
para descansar, ele tapou o microfone. Começa o nome inteiro, Murilo. Falei, Murilo, então, enquanto guardamos o segundo tempo, agora os comentários de Murilo Antunes Alves. Me deu o microfone. Eu não tinha visto nada do jogo, estava de cócoras aí, não, mas eu peguei e fiz o comentário. Evidentemente, falei sobre o luar que havia naquela noite, sobre as dificuldades da Record, blá, blá, blá. E resumo da ópera. Saiu bem. Então foi um sucesso porque houve a quebra daquele monopólio. E daí para frente, mas aí a organização Byton fez a coisa mais simples do mundo. Contratou o Geraldo. No dia seguinte, o Geraldo acabou de ganhar o jogo, no dia seguinte foi contratado pela Byton. Então, na outra semana ia ter jogo de futebol. O pessoal da Rádio São Paulo estava entusiasmado com o sucesso, mas o Geraldo tinha saído. Eu até cheguei a pensar que eu poderia ser locutor esportivo, embora eu não entendesse nada de futebol, a não ser jogador de futebol. Eu jogava futebol. Mas o Aurélio Campos, que era diretor comercial da Rádio São Paulo, se candidatou e resolveu, ele passou a transmitir o jogo de futebol. No primeiro momento eu não quis aceitar, ele me convidou para ser comentarista. Eu não quis, eu deveria, não vou ser. Mas, no fim eu vi que ele ia ficar mesmo, eu aceitei. E nós formamos uma dupla que durou 4 anos, de 38 a 42. Aí, eu nessa altura, 4 anos depois, eu estava ansioso para transmitir um jogo de futebol. Que aí eu já conhecia bem, estava em ordem, mas não tinha chance, porque o Aurélio sempre ia transmitir, eu ia com ele. Até que um belo dia, o Aurélio ia casar. E o casamento dele foi numa sexta-feira. Então eu pensei, ele casa sexta, domingo ele não vem transmitir, pensei comigo. Mas ele começou a lua de mel na segunda-feira, ele irradiou o jogo no domingo. E eu continuei sem oportunidade de transmitir. Até que um dia, um sábado, fui chamado na Rádio São Paulo, sempre falo do Santoro, que foi com quem eu me relacionei. Sr. Murilo, o senhor tem peito para irradiar um jogo? Era sopa, ouro, mel, sopa no mel, ou vice-versa. Pois não. Então amanhã o senhor vai irradiar o Corinthians e Juventus, porque o Aurélio tem um problema dentário, está com o rosto inchado, não pode irradiar o jogo. Então eu fui lá fui eu para irradiar o jogo. E levei para ler os anúncios um locutor famoso da época, que depois foi galã de novela, o Nélio Pinheiro. O Nélio era um excelente locutor, de Jaú, mas aconteceu o seguinte, o Nélio não dizia de improviso, acho que nem o prefixo da emissora. Então, quando chegou na hora que eu comecei a irradiar, dizia, passar a parar para ele, falar um pouquinho e devolver o microfone. E na hora de começar, se vê, eu me lembro até hoje, a escalação do Corinthians, tudo isso, mas sei que era Lopes, Servílio, Teleco, Joane, Carlinhos. Bom, preparei tudo para irradiar o jogo, me concentrei, decorei os quadros. Ao ser dada a saída, me deu um branco, porque comecei assim, vai ser iniciado agora, apita o árbitro, Teleco, e dei uma parada, porque eu me atrapalhei, eu não sei se acompanha a bola, então passei o microfone, Nélio, diz qualquer coisa, o Nélio, PR5, Rádio São Paulo, me devolveu o microfone. Mas eu fui me controlando, e modéstia à parte, o jogo saiu boa a irradiação, razoavelmente boa, porque naquela época não havia muito locutor esportivo. O que aconteceu? Olá, se você chegou até aqui, é sinal que está gostando. Então, ajude-nos a crescer. Faça a sua inscrição no canal e já deixe o seu like. A memória do rádio lhe agradece. Na noite daquele mesmo dia, no domingo, eu recebi um telefonema na pensão onde morava, do Capitão Balduino. O Capitão Balduino foi uma figura marcante do rádio, trabalhava na Rádio Bandeirantes. Chegou e disse, Murilo, parabéns, hein? Eu vi sua irradiação, gostei, hein? Você sabe, a Bandeirantes está querendo entrar no futebol, ele está precisando de um locutor. Você não gostaria de vir para cá? Eu disse, depende, né? Não, então eu vou falar com o Nicolini amanhã. No dia seguinte me chamaram lá, fui convidado e fui o primeiro locutor esportivo da Bandeirantes. Isso em 42, e já fui ganhando o dobro do que eu ganhava na Rádio São Paulo. Então, você vendo a minha biografia, eu tenho uma passagem meteórica por várias estações como locutor esportivo, porque na época o futebol sempre era bem pago, porque havia anunciantes que se interessavam. Então era um bom negócio para as estações. E havia poucos locutores esportivos, porque geralmente eles queriam, então era um tal de, um ia para cá, um ia para lá, o Pedro Luiz ia para um lado, o Geraldo ficou na Rádio São Paulo. Mas depois ele veio para a Record, o Geraldo veio para a Record e ficou muitos anos na Record. Mas eu estava na Bandeirantes, uns 5 ou 6 meses depois, nem isso, a Cultura, que pertencia aos irmãos Fontoura, me convida para ser locutor esportivo. E eu fiquei naquela dúvida, tive a bobagem de telefonar para o Nicolini,
Disse, não, Nicolini, acaba de me oferecer uma oferta da cultura. O que é que você acha? Vocês têm possibilidade de me cobrir essa oferta e tal? Então, eu não faço leilão por telefone. Desligou o telefone, né? Então, fiquei com raiva, aceitei a oferta da cultura. Aí fui para a cultura. Depois de também uns 4 ou 5 meses, a Gazeta precisou do locutor esportivo, porque o Pedro Luiz, que era o locutor, tinha saído, me ofereceu um ordenado daqueles para ir para a Gazeta. Fiquei na Gazeta, onde eu fiquei mais tempo. Fiquei 1 ano e meio como locutor esportivo. E como eu gostava muito de jornal, eu me afeiçoei. Basta dizer que minha mesa era na redação da Gazeta. Eu fiquei mais ligado à Gazeta do que à rádio. E isso me fez um relacionamento muito bom. A Gazeta foi muito prestigiado na Gazeta. Aconteceu que, depois de 1 ano e meio, eu fui chamado pela Tupi, porque o Aurélio Campos, que era o locutor da Tupi, fora convidado para dirigir comercialmente a Tupi do Rio. E ele acabou indo para o Rio de Janeiro. Mas aí tem um problema. A Tupi descobriu, o diretor da Tupi naquela época, o diretor comercial, era o Chico Rizzini. Ele descobriu que havia uma cláusula no contrato de patrocínio feito através da Macan Erickson, que o locutor esportivo da Tupi tinha que ser uma pessoa de nome. Então, quando o Aurélio foi para o Rio, eles quiseram colocar um locutor desconhecido ou novato. E, pelo que eu soube posteriormente, quando chegou na segunda ou terça-feira, a Macan Erickson disse, não, tem que ser nome conhecido, senão o patrocinador cancela o patrocínio. Depois, perguntaram quem aceitaria isso. Não, tem que ser ou o Geraldo Zé Rameiro, ou o Pedro Luiz, ou o Murilo Antunes Alves. E acontece que, depois, eu soube depois, o Pedro Luiz tinha contrato com a emissora, o Geraldo tinha contrato com a Record e eu não tinha contrato com a Gazeta. Então, uma quarta-feira, eu fui na direção no escritório da Tupi, que era na rua Senador Feijó, e o Chico Rizzini começou, Murilo, você não quer vir aqui para... Vamos supor que fosse hoje, eu ganhava, por exemplo, 10 mil na Gazeta. Ele disse, Murilo, você não quer vir para Tupi? Tupi é a mais poderosa emissora paulista. Não, mas não. No fim ele falou, mas escuta uma coisa, você tem que ter um preço, quanto você queria para vir para cá? Não sei o quê, no fim ele começou, eu falei, não, 20 mil. Era o dobro do que eu estava ganhando. Ele falou, não, isso não podemos pagar. Então até logo, não, mas vem cá, aí volta, aí viu aquela coisa. De repente ele disse assim, se eu der, você decide já e começa domingo, porque eu não tinha contrato, né? Eu queria com o número na cabeça, eu fiquei, não fiz, tá bom, então tá fechado, você começa domingo. Aí eu saí, fui da Senador Feijó até a Gazeta, que era na Rua da Conceição, que agora depois a Avenida Casper Líbero, e comecei a pensar, puxa, eu gostava da Gazeta, será que eu fiz um bom negócio? E quando cheguei na Gazeta, eu falei lá, olha, eu não sei se eu fiz um bom negócio, mas eu vou sair. O que aconteceu? Aí eu ia à diretoria, mas não deu nem chance da gente fazer. Mano, você assinou alguma coisa? Não assinei. Não, então você não, mano, agora eu não me comprometi. Resumo da ópera, eu saí da Gazeta e guardei uma mágoa, ou uma tristeza, digamos assim, porque eu gostava muito de jornal. E não sei se foi vingança ou não, e todos sabiam, o Ferreira Jorge, que era um dos diretores da fundação, disse, Murilo, você não sabe acontecer uma coisa. Nós vamos tirar a Gazeta Esportiva diária. E nós tínhamos um problema, que a Gazeta Esportiva tinha 2 redatores famosos, o Tomás Mazzoni, que era Olímpicos, e o Miguel Munhoz. Então, na Gazeta Esportiva Diária, os 2 querem ser diretor da Gazeta Esportiva Diária. Se eu puser nós pusemos um, brigava com o outro. Se puser todo mais, então nós temos que chegar à conclusão que o melhor era pôr você como diretor da Gazeta Esportiva, porque você era do rádio. Aquilo, melhor tristeza, teria sido o diretor da Gazeta Esportiva, né? Mas não, agora tem que sair. Mas é raro acontecer o que aconteceu. Tem até hoje os recortes em que a gente vê que eu saí da Gazeta, eles com artigos na Gazeta Esportiva, redigi também uma crônica de despedida, ainda assim, passo pela gráfica, na redação, até logo, fulano, chego na rua, fiz todos os andares da Gazeta, até o roof da Gazeta, despedindo, quer dizer, tive uma despedida, choramos no almoço que me ofereceram, saí muito bem da Gazeta, mas aí fui para Tupi, sempre essa carreira meteórica. Agora, por que é que eu deixei a parte esportiva? É que eu tinha me formado na faculdade, já uns 2 ou 3 anos antes, e minha família está muito impressionada, porque naquele tempo não havia equipe, eu irradiava praticamente sozinho. E começaram a mamãe chegar e dizer, olha, você não vai aguentar muitos anos isso. Às vezes irradiava jogo sábado, domingo, um jogo no sábado, jogo no domingo, e sozinho quase, né? E começou a insistir para deixar a locução esportiva.
E eu fiquei naquela dúvida, deixo, não deixo, até que resolveram que eu fosse candidato a deputado, porque o papai tinha sido convidado para ser candidato a deputado e não aceitou. Então me procuraram lá de Itapetininga, mas com a condição de que eu precisaria ir nos fins de semana para fazer política. Eu disse, mas não posso, eu já dei o futebol nesse... Então, nesse vai e vem, eu entrei com o Edmundo Monteiro, propus a ele que ele me desse uma licença para poder, até o fim do ano, até as eleições. Aí ele falou, mas se der licença, não vamos precisar contratar um outro nome conhecido, não dá jeito de... Então ficou naquela dúvida, mas o Aurélio não se acostumou no Rio de Janeiro e resolveu voltar. Então um dia me disseram, o Edmundo disse, Murilo, você ainda quer ser político? Eu queria que você ficasse aqui, né? Não, eu estou nessas dúvidas, não, vamos fazer o seguinte, o Aurélio volta e você pede demissão. Eu disse, então vamos fazer, eu prefiro fazer o seguinte, eu fico até dezembro, né? Embora não trabalhando, você me dá licença até dezembro, se eu for candidato, muito bem. E se também não for, e fizemos esse acordo. Sabe o que aconteceu? Adiaram as eleições para deputado. Quando chegou o dia 31 de dezembro daquela época, acho que foi 46, eu estava fora do rádio e não era candidato. Aí começa uma outra história e fica para uma outra vez.